Muita paz para todos. Que Deus nos ilumine nesta hora, nos abençoe e nos proteja. Meus amigos, nós vamos hoje comentar sobre o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Neste livro, nós vamos ver a importância da oração, da prece, a prece sentida, a importância do perdão e do amor. Tudo começa com a prece de Evelina, uma jovem de 15 anos de idade, morando com seu pai e sua madrasta. Evelina viu a sua madrasta doente. Ela, olhando para o retrato de sua mãe Odila, ela ora fervorosamente, pedindo à sua mãe a proteção espiritual em favor da sua madrasta Zulmira. Só que a prece estava sendo refratária. Por quê? Porque Odila, desencarnada, a mãe de Evelina, estava obsediando Zulmira. Zulmira estava sob a influência de Odila. Então a prece era refratária. Por quê? Aquela irmã não tinha condição de auxiliar, de ajudar, nas condições que ela se encontrava. Quem captava a oração era exatamente a falange dos espíritos amigos, benfeitores espirituais, os espíritos do bem, que captavam o apelo de Evelina. E uma servidora da colônia espiritual mostrou ao irmão Clarencio um gráfico com o pedido de Evelina, com o apelo que Evelina estava fazendo à espiritualidade maior. Então o irmão Clarencio com André Luiz se empenharam em acompanhar este caso. Foi observado que Odila estava obsediando Zulmira porque Zulmira, casada com o viúvo Amaro, ela tinha ciúmes, porque o filho de Amaro, Júlio, irmão de Evelina, era o menor da casa, e seu pai, Amaro, tinha um carinho muito grande pelo seu filho, Júlio. E Zulmira tinha ciúmes. Zulmira estava, vamos dizer assim, chateada. E um dia foram à praia, e lá, o menino com 8 anos de idade foi adentrando ao mar, e ali ele se afogou. Zulmira fez que não viu, mas ela sabia que o menino ia se dar mal, vamos dizer assim. Ela sabia que o menino ia se afogar. Quando Júlio se afogou, Zulmira alardeou, chamou a atenção de Amaro e de Evelina, que vieram socorrer Júlio. Mas foi tarde demais. Júlio tinha se afogado no mar. Odila, observando as intenções de Zulmira, passou a perseguir aquela mulher, aquela jovem de 25 anos de idade. Durante a noite, quando Zulmira dormia, o seu espírito em desdobramento no mundo espiritual era atacado por
Odila, que perseguia aquela criatura no mundo espiritual. E Zumira corria para a praia, exatamente onde houve a tragédia com Júlio, seu enteado. A coisa estava tão séria entre Odila e Zumira que a doença da obsediada nem a medicina podia dar jeito, porque era uma obsessão terrível da antiga esposa de Amaro para com a atual esposa Zumira. E Odila dizia: assassina, assassina, para com Zumira. E ela dizia: eu não fui culpada, eu não tive culpa. E Odila dizia para ela no mundo espiritual: você é uma assassina, você deixou meu filho morrer. Enquanto isso, Júlio estava internado no mundo espiritual, numa colônia chamada Casa de Blandina, comandada exatamente pela irmã Meimei. Era uma educadora na Casa de Blandina. E lá nessa colônia tinha também um departamento chamado Casa da Bênção. E Júlio estava lá internado. Ele chorava muito, gritava, reclamava a presença do seu pai, o seu Amaro. Júlio, na verdade, tinha muita complicação, porque Júlio, na reencarnação anterior, lá no Paraguai, quando fazia parte do exército, ali no Paraguai, no país vizinho, ele tentou o suicídio uma vez, foi salvo, e depois ele, embriagado, traído pela sua esposa, ele suicidou-se no Rio, lá no Paraguai. Também estava internado na Casa da Bênção, lá no departamento, nessa colônia, no lado de Blandina, Marcos. Marcos era filho de Antonina. Marcos tinha 8 anos de idade. E estava internado ali porque ele tinha desencarnado, vitimado de uma pneumonia. Antonina visitou Marcos, o seu filho mais novo, lá na colônia, lá na Casa da Bênção. E ela acordou altamente impressionada, Antonina. Muito impressionada, porque ela visitou seu filho naquela noite, em desdobramento. E ela acorda feliz, muito satisfeita, dizendo assim: ah, Marco, que saudade do meu filho. Eu vi perfeitamente. Eu quero guardar a lembrança do meu filho. É o sentimento de mãe, né? Antonina teve 4 filhos. A menina Lisbela, Henrique e Haroldo, além do Marcos, que era o mais novo. Clarencio visita aquela colônia, a Casa da Bênção, e socorre Júlio, que estava lá sofrido, muito sofrido. Ele sofria ali as consequências da sua intenção de ter suicidado na reencarnação anterior lá no Paraguai, e também sofria as consequências do suicídio que ele cometera, se afogando no rio, se jogando no rio. E agora ele se afogou, quer dizer, ele teve uma morte trágica, comprometido com as leis de Deus. Ele não podia fugir daquela morte, porque ele tinha compromisso com as leis de Deus. Então, Marcos estava lá sofrendo muito. Sofria dores horríveis na garganta. Dores insuportáveis. A sua garganta estava uma chaga, estava uma ferida. Porque na reencarnação anterior, lá no Paraguai, ele tentou o suicídio através de envenenamento e foi salvo pelos seus amigos. E agora
Ali, naquela colônia, embora socorrido, embora auxiliado pelos benfeitores, pela nossa irmã Meimei, mas estava sofrendo, porque ninguém foge às leis de Deus. Quem colhe vento, quem planta vento, colhe tempestade. Na casa de Antonina tinha um velho dementado, um espírito, na verdade. O espírito estava ali na casa de Antonina, perturbando, dementado, perturbado, porque ele também vivera na Guerra do Paraguai e ele era avô, na presente reencarnação, era avô de Antonina. Ele estava ali perturbando a sua neta, ou o ambiente familiar, porque era a única criatura aqui na terra que pedia a Deus por ele, era Antonina. Antonina era uma jovem meiga, espírita, foi sofrida, muito sofrida pelo seu companheiro. O seu marido a abandonou com os 4 filhos, e ela, com grande dignidade, criou seus filhos baseados no ensinamento cristão. Ela estava ali no lar, mas o Leonardo, o seu avô, estava convivendo naquele ambiente. No passado, na Guerra do Paraguai, Antonina já tinha sido companheira de Leonardo. E nessa história, a história vai ser desenvolvida exatamente com personagens na Guerra do Paraguai e reencarnados no Brasil. Antonina, quando vivia no Paraguai, tinha o nome de Lola. E no Brasil, reencarnada, recebeu o nome de Antonina. Durante a noite, Leonardo procura Mário, que foi seu companheiro nas tropas do Brasil lá na Guerra do Paraguai. E ele atormenta Mário. Mário, na reencarnação anterior lá no Paraguai, chamava-se Esteves. E no Brasil era Mário, um grande enfermeiro no Rio de Janeiro. Ele ali trabalhava, muito dedicado à sua profissão, que fora a mesma que ele tinha quando vivia nas tropas do Exército Brasileiro lutando no Paraguai. Então, Leonardo, semiconsciente, ele era levado ao reajuste espiritual. E Mário voltou à sua casa, retornou ao corpo físico, que estava adormecido naturalmente. Mário acorda perturbado, nervoso, e fala para sua mãe, a senhora Minervina, que teve um sonho terrível à noite, um pesadelo. Porque, na verdade, meus irmãos, durante a noite, nós encontramos nossos desafetos. E Mário conta seu sonho à sua mãe, a senhora Minervina, eu repito, e passou um dia todo aborrecido. Inclusive, o irmão Clarencio pede que o irmão André Luiz acompanhe os passos de Mário, do enfermeiro, aplicando passes nele, auxiliando de alguma forma. Mário, após um dia de trabalho, volta para casa à noite e, ao dormir, o seu espírito, lembrando-se da noite anterior, da perseguição que sofrera de Leonardo, ele procura o espírito de Amaro, do esposo de Zulmira, para perturbá-lo, porque a impressão que ele teve é que quem estava o perturbando era exatamente Amaro, mas na verdade não foi Amaro. Quem estava perseguindo ele foi exatamente Leonardo. Mas Amaro pediu desculpa a ele, pediu que ele perdoasse,
Mas o Mário nutria ódio no seu coração, rancor. E ele perseguiu bastante o Amaro. Amaro corre para a sua casa, para a sua residência. E Mário atrás. Chegando lá, na casa, Mário viu Zulmira ali, deitada, dormindo. Porque Zulmira, no passado, fora esposa e companheira de Mário, quando ele tinha a personalidade de Esteves, lá no Paraguai. E agora, na presente reencarnação, vamos dizer assim, aqui no Brasil, ele, quando era jovem, ainda namorou com Zulmira. Que vocês vejam que os laços de amizade não se desfaz com o tempo, não. O laço de amizade continua, e até em reencarnações posteriores. Mário sai à rua louco durante a noite, em espírito, querendo vingança, porque veio na sua lembrança, veio à tona o ressentimento que ele nutria de ódio na reencarnação passada, quando esses personagens viviam lá no Paraguai. E ele queria também a presença de Júlio ali. Ele grita o nome de Júlio. Ele implora que Júlio viesse, para que ele fizesse justiça com suas próprias mãos, agredisse Júlio, como estava agredindo o Amaro. O irmão Clarencio faz uma regressão de memória com Amaro e Mário, ali, na rua. Como vocês podem ver na ilustração, o irmão Clarencio faz uma regressão de memória e se percebe a trama que houve no passado, lá no Paraguai. Antonina, a atual Antonina, que era uma jovem meiga, espírita, uma jovem evangelizada dentro do princípio cristão espírita, no passado tinha sido Lola. Zulmira, a esposa de Amaro, na reencarnação no Brasil, no Rio de Janeiro, no passado, se chamava Lina. Amaro, o esposo de Zulmira, no Rio de Janeiro, na reencarnação de então, no passado, quando das tropas brasileiras lá no Paraguai, chamava-se Armando. E Mário, o enfermeiro, no Rio de Janeiro, na reencarnação anterior, chamava-se Esteves. Então, esses personagens estavam sempre ligados uns aos outros pelas traições que aconteceram no passado, lá no Paraguai, na reencarnação anterior. Zulmira reconheceu na reencarnação anterior tinha sido seu amante. E ela fora abandonada por Amaro, lá no Paraguai. Quando Amaro veio para o Brasil, ainda como Armando, ela veio à procura de Amaro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ali, ao reencontrar o seu amado, né, ela viu que Amaro estava casado aqui no Brasil, já tinha filho, tudo. E ela era uma mendiga aqui no Brasil, passando fome, uma vida miserável aqui no Brasil. E Amaro a reconhece aqui no Brasil, ainda como Armando, e então procura socorrê-la. 2 dias depois, ela desencarna, e ele promete lá na região umbralina, no mundo espiritual, numa próxima reencarnação, auxiliar a sua amante, Lina, que na presente reencarnação chamava-se Zulmira, e Júlio. Então, Júlio reencarna e é filho de Amaro, que no passado eram parceiros, e Zulmira
E ele passa a nutrir um amor por Zulmira. Mas eram já amantes lá no Paraguai. Em desdobramento, depois da regressão que o irmão Clarencio fizera com Amaro e Mário, o Mário pôs-se a gritar, desesperado, querendo que Júlio, que o envenenou quando vivia no exército, no Paraguai, que ele viesse também ali, porque o Mário queria justiça. Isso durante a noite em desdobramento. Mário queria justiça para com Júlio. Mas Júlio já estava sofrido lá na colônia, na Casa da Bênção. Estava sofrido ali. Então quem veio representando aquela colônia de Blandina foi exatamente a irmã Clara. Uma vez que Júlio estava sofrido lá e ele captou. Ele recebeu as vibrações negativas de Mário durante a noite do plano espiritual. Você vê o ódio, né? Que rumo toma, que dimensão toma o ódio. Todos nós devemos trabalhar para acabar com o ódio em nossos corações, alimentar o amor, nutrir o amor, a paz, a tranquilidade, a resignação, esquecer o passado e não alimentar o ódio no coração. Então, a irmã Clara, ao visitar aquelas criaturas, aqueles irmãos, no momento da regressão de memória, ela pede que Clarencio vá auxiliar Júlio, sempre lá na colônia. Júlio estava muito sofrido. Na verdade, Mário, ele foi assassinado através de envenenamento provocado por Júlio, quando vivia no Paraguai, com a personalidade de Esteves. Júlio também suicidou-se lá no Paraguai, por isso estava sofrendo as sequelas agora. Sua garganta estava uma chaga, uma ferida enorme na garganta. Quando percebeu que Júlio não poderia atender ao apelo de Mário, Mário grita por Zulmira. Diz que Zulmira é uma traidora. Porque na reencarnação anterior, quando Zulmira tinha o nome de Ilina, ela traiu Mário, quando tinha a personalidade de Esteves, na reencarnação anterior. Na verdade, Mário era um espírito doente, era um espírito perturbado, desejoso de vingança. Júlio foi traído por Mário lá no Paraguai, mas ele se fez de inocente, ele fez que não sabia de nada e colocou veneno para matar Mário, quando na Guerra do Paraguai chamava-se Esteves. A irmã Clara veio aquele encontro ali e procurou auxiliar Zulmira. Zulmira estava obsediada por Odila, a esposa de Amaro, né? Então Zulmira recebeu o auxílio da irmã Clara, um espírito do bem, um espírito de luz. E a irmã Clara aproveitou o momento, aplicou um passe em Odila, envolvendo Odila nos sentimentos do bem, nos sentimentos de amor.
Então ela leva a Odila para a colônia espiritual, o lar de Blandina, e lá a irmã Odila se submete a um tratamento espiritual, se submete à educação espiritual. E o argumento que a irmã Clara encontrou foi que perguntou a ela: Odila, você não quer ver seu filhinho Júlio? Ela disse: é o mais que eu desejo. Então, me acompanhe. Vamos nos preparar para você ver Júlio? Como Odila amava seu filho, ela atendeu o apelo da irmã Clara e foi para a colônia. E foi muito proveitosa as lições que ela recebera lá na colônia. Então a irmã Clara aproveita e aplica um passe em Odila, e Odila vai para a colônia, e ela melhorou muito lá. A cada dia ela estava se melhorando lá na colônia, né, na casa de Blandina. Estava sendo muito proveitoso porque ela estava atendendo por amor, na verdade. Era um amor que ela tinha pelo seu filho e ela fazia tudo. Então ela submeteu-se a aprender o Evangelho, não é? A aceitar com submissão, com auxílio, aquela ajuda dos espíritos benfeitores e amigos, e aí ela realmente ganhou com isso, na verdade, Odila. A irmã Clara na instituição, e durante algumas semanas, Zulmira, que estava sob a influência de Odila, já teve uma grande recuperação. Porque a partir do momento que o espírito obsessor deixa a sua vítima, o obsediado se sente, vamos dizer assim, aliviado. Foi o que aconteceu com Zulmira. Zulmira sentiu-se aliviada, recuperada. O seu Amaro ajudou muito a Zulmira se recuperar com o seu amor, com o seu carinho. Então, é um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores que ajuda aquele enfermo, aquela pessoa que está obsediada. Então, a família tem que colaborar, tem que ajudar aquela pessoa que está obsediada com oração, com atitudes, com carinho. É a lição que nós tiramos da história entre a terra e o céu. Após o auxílio espiritual, Zulmira melhora a cada dia, eu repito. Envolvida pela sinceridade de Amaro e o carinho, estava renovando nela as energias positivas de amor. A irmã Clara, na mesma noite, juntamente com Clarencio, André Luiz e Hilário, acompanha Odila lá na Casa da Bênção, no Lar da Bênção. E Odila ficou encantada com as flores dos jardins, o bando de crianças correndo para lá e para cá, todas felizes, porque a Casa da Bênção, o Lar da Bênção, quero dizer, era uma colônia onde os espíritos das mulheres se preparavam, aprendiam a maternidade. Então aquelas mulheres, aqueles espíritos que vêm à Terra no corpo feminino para exercitar a maternidade aqui na Terra, eles aprendiam lá, no Lar da Bênção, como lidar com a maternidade, com essa missão tão sublime, tão bela, tão extraordinária, tão fantástica, que é ser mãe. Odila, já renovada, depois de alguns meses, pede ao irmão Clarencio para trabalhar na reencarnação de Júlio, porque Júlio estava comprometido com as leis de Deus, com as leis da natureza. Por isso, estava sofrendo muito. E só a reencarnação, um novo corpo, ia servir de filtro, vamos dizer assim, para expelir aqueles fluidos negativos imantados no seu corpo espiritual.
ele precisava passar pelo processo da reencarnação de um novo corpo para se melhorar. Era uma necessidade que Júlio tinha que submeter. A irmã Clara, sabendo, a irmã Odila, sabendo disso, pediu ao irmão Clarencio uma possibilidade de Júlio reencarnar. O irmão Clarencio, para experimentar Odila, disse: olha, procure uma pessoa na Terra, procure alguém lá que possa ser a mãe de Júlio, que aceite ser a mãe dele. Ela disse assim: mas eu não tenho ninguém, eu não fiz amigo lá na Terra. A única pessoa que eu conheço que pode ser mãe dele é a Zulmira. Ele disse: tudo bem, eu aceito, eu concordo, disse o irmão Clarencio, como dirigente daquela colônia. Então, foi muito legal essa possibilidade de Zulmira ter um filho. Era uma jovem de 25 anos ainda. E aí, numa noite, em desdobramento, Zulmira recebe a incumbência de ter Júlio como seu filho. Para ela foi uma felicidade, porque ela tinha sentimento de culpa. No fundo, ela achava que Júlio desencarnou por conta dela, quer dizer, porque ela colaborou com isso. Na verdade, ela teve a intenção de fazer o mal. É como aquela coisa de não quer querendo, né? Não quer querendo. E ela sentiu-se aliviada com a possibilidade de Júlio ser seu filho. Porque ela ia, vamos dizer assim, quitar com Júlio aquele sentimento de culpa, a sua consciência que doía muito. Odila ficou até feliz quando Zulmira aceitou ser mãe de Júlio. Então, numa noite, ela entrega Júlio nos braços de Zulmira, lá no mundo espiritual. Houve a junção de perispírito a perispírito. O perispírito de Júlio com o perispírito de Zulmira, ali à noite. Na verdade, quando Zulmira acorda aqui na Terra, para ela foi um sonho que ela teve maravilhoso. Ela teve um sonho belo. E tem mulheres que têm a intuição que vai ser mãe. Sabe que vai ter um filho ou uma filha. Porque durante a noite há um encontro lá no mundo espiritual. Os mentores, os espíritos interessados no nosso progresso espiritual durante a noite, eles levam a esse encontro. E aí, Zulmira acorda aqui muito feliz, muito satisfeita, porque recebe Júlio como seu filho. E Odila, alegre, né? Porque foi um meio de Júlio se melhorar, do traumas, né? Das sequelas das reencarnações passadas que ele tivera, tanto no Paraguai como no Brasil. Só que a gestação de Zulmira foi muito complicada. Zulmira sofreu muito, desde o momento que ela se engravidou, naturalmente que Júlio já estava ao lado dela, não é? Então, foi uma gestação muito complicada, pela influência de Júlio. Olha, Zulmira tinha amigdalite, vomitava, não tinha apetite e sofreu muito. Foi uma gestação difícil. E a irmã Odila, preocupada para que Zulmira não desencarnasse, e pedia que Clarencio fosse lá aplicar uns passes em Zulmira. E toda noite o irmão Clarencio sempre vinha colaborar, dar o auxílio dele a Zulmira, para que não interrompesse a gestação, aquela gestação difícil. Júlio renasce, afinal, como vocês estão vendo aí na ilustração. Tem uma ferida enorme na garganta. Porque, na verdade, o espírito de Júlio estava tão comprometido, porque no Paraguai ele suicidou-se através de afogamento no rio.
E na presente reencarnação também afogou-se. E na reencarnação anterior, lá no Paraguai, ele tentou suicídio através de envenenamento. Tudo isso acarretou problemas, complicação para o espírito ou para o perispírito de Júlio. Então renasce aquela criança agora como filho de Zulmira, que ele era o desafeto de Zulmira, né? Ele reencarna agora como filho, muito amado pela sua mãe e pelo seu pai Amaro, mas ele teve uma infância de sofrimento, muito complicado. Ele tinha inflamação de garganta, ferida na garganta. Ele renasceu, na verdade, com problemas seríssimos de saúde. Mário trabalhava no hospital no Rio de Janeiro. E um dia, Antonina leva sua filhinha mais nova, Lisbela, para o hospital. Enquanto Lisbela estava sendo atendida pelo pediatra, o enfermeiro Mário, que estava ali ao lado, ficou chocado com a presença de Antonina ali. E ele dizia de si para consigo: meu Deus, que mulher bela! Eu já vi, eu não sei quando, como, mas eu vi essa mulher já em algum lugar. Ele ficou impressionado naquele momento, enquanto o pediatra atendia Lisbela, a filha de Antonina. Mexeu com seu coração. Ele ficou nervoso naquele momento, suou frio, uma impressão terrível, que viu aquele espírito, aquela criatura em algum lugar, e na verdade já tinham sido parceiros, marido e mulher, na reencarnação anterior lá no Paraguai, quando ele era Esteves e ela Lola. Então ele pediu ao médico autorização para acompanhar o caso de Lisbela na própria casa. Mário foi à noite na casa de Antonina. Chegando lá, eles estavam realizando o evangelho no lar. Antonina com seus 3 filhinhos, Henrique, Haroldo e Lisbela. E o irmão Clarencio aproveitou aquele momento para que Mário lesse uma passagem do Evangelho que falava exatamente do perdão, perdoar os inimigos, reconciliar com os adversários que estavam no caminho com eles. E ele, trêmulo, leu aquela passagem do Evangelho, atendendo ao apelo de Antonina, mas sob a influência de Clarencio, que estava ali presente no Evangelho no Lar. E ele leu. Sentiu uma paz extraordinária, uma felicidade muito grande naquele momento. O seu amor, a sua paixão cresceu por Antonina. Só que nós sabemos que essa paixão não foi amor à primeira vista, porque já tinham sido parceiros no passado, lá no Paraguai. No dia seguinte, o Mário Silva atende lá no hospital mais um casal. Era exatamente Zulmira, a sua ex-namorada na reencarnação no Rio de Janeiro, juntamente com Amaro, que foi seu desafeto no passado lá no Paraguai. Então ele, quando vê o casal chegar, Zulmira com Amaro, com Júlio nos braços, ele teve um ódio intenso, um rancor por aquele menino. Ele queria matar aquele menino naquela hora. Ele estava enfurecido. Ele não tinha explicação por quê, mas quando viu aquele menino nos braços de Zulmira, o ódio foi extremo. Ele queria contornar a situação, se controlar, mas estava difícil. Afinal, ele era enfermeiro e ele tinha que atender a todos ali.
Só que Júlio estava muito mal. Júlio passou alguns dias ali no hospital, em tenra idade desencarnou, nos braços do seu pai Amaro. Seu pai Amaro pega aquele menino nos seus braços, faz uma oração sincera, pedindo a Deus força, luz, coragem para suportar aquela prova. Mário, o enfermeiro, ao ouvir aquela prece, aquele clamor daquele pai, ele tem uma crise de choro naquele momento e ele chora convulsivamente, porque uma luz aferina, uma luz sai do coração de Amaro e irradia aquele ambiente ali. Então, Mário recebe aquele eflúvio, aquelas vibrações naquele momento e fica em estado de choque. Chora muito naquele momento. Mário fica abatido, chateado. Ele acha que o menino morreu pelo ódio que ele nutriu daquela criança. Ele não sabia por que teve tanto ódio daquele menino, mas ele estava com sentimento de culpa. Ele ficou questionando: meu Deus, eu acho que ele morreu por minha causa, porque eu tive muito ódio daquela criança. E à noite foi procurar Antonina, a sua namorada, né? Ele estava apaixonado por Antonina. Foi procurar Antonina. E Antonina disse assim, ele confessou a Antonina, ele confessou as suas angústias, né? O seu trauma, contou tudo. Antonina, muito meiga, muito sigela, disse: não, tem uma forma de você reparar isso. Vamos lá na casa do casal, se desculpar. Vamos fazer uma visita a Zulmira e Amaro. E eles foram. No dia seguinte, lá, Zulmira estava na cama, chocada pela morte do seu filho, Júlio, em tenra idade. Então ele foi recebido, o Mário foi recebido por seu Amaro e Evelina, que o trataram muito bem. Claro que Mário não disse a ele que teve ódio do menino, mas se desculpou, dizendo que podia fazer mais e não fez, que devia ter meios de fazer e não conseguiu fazer, que ele perdoasse o Mário, que ele se desculpasse ali. E seu Amaro, muito gentilmente, disse: não, meu amigo, eu compreendo, meu filho estava numa situação muito difícil, meu filho não tinha como escapar da sua doença, não tem problema, fique tranquilo, não tem problema. Zulmira estava abatida após a morte do seu filho, Júlio. Clarencio, irmão Clarencio, aplica passe em Zulmira, passe revigorantes, e ela procura conseguir forças, né? Forças para superar aquele abatimento, né? Aquela provação na sua vida. Odila carinhosamente se aproxima de Zulmira, na sua casa, e mostra Júlio já numa situação melhor. E leva Zulmira à noite para o lado da bênção, e lá mostra Júlio já mais recuperado dos seus traumas. E Zulmira fica muito emocionada naquela hora. Zulmira fica muito feliz em rever seu filhinho, né? O filhinho que agora era dela e de Odila, não é? Então, as duas estavam ali muito felizes, satisfeitas com a visita que fizera ao espírito de Júlio lá no lado da bênção. Algum tempo depois, Mário casa-se com Antonina. Quer dizer, já foram parceiros no passado, lá no Paraguai, agora na reencarnação no Rio, eles se apaixonam, se namoram e casam-se. E os meninos de Antonina todos gostavam de Mário.
Todos eram amigos. Ele tinha o maior carinho pelos meninos, pelos filhos da Antonina. Depois se soube lá no lado da bênção que Antonina ia ter mais um filho. Sabe quem era o filho que ia reencarnar através de Antonina? Leonardo. Aquele que tinha sido seu avô na última reencarnação e aquele que tinha sido seu parceiro na reencarnação anterior, lá no Paraguai. Tinha sido amante. E agora, o velho ia reencarnar, aquele velho dementado, né? Leonardo, ia reencarnar como filho de Antonina. E esse procedimento, essa atitude, nesse processo, ia ver a reaproximação de Mário com Leonardo, que eram inimigos no passado, quando viviam no Paraguai. Um ano depois, a família de Amaro e a família de Antonina se entrelaçam pela união, se entrelaçam pelo amor, porque Evelina, a filha de Amaro, casa-se com Lucas. Lucas era irmão de Antonina. Então já houve aproximação aí das duas famílias. No dia do casamento de Lucas com Evelina, foi uma festa. Odila não ficava quieta, sempre auxiliando, ajudando os detalhes. Odila no plano espiritual, né? Sempre ajeitando, se tornou, na verdade, uma matrona, um espírito protetor daquelas famílias. Se tornou um espírito amigo daquela gente ali. É assim que acontece em nossas vidas, né? Nós vamos crescendo espiritualmente. Por isso que é muito importante vivermos aqui na reencarnação. É muito importante reencarnarmos, porque a reencarnação leva exatamente à união entre os espíritos. Por quê? Uma pessoa que viveu comigo aqui hoje pode ser meu inimigo no passado, mas hoje é meu familiar, é meu filho, hoje é meu tio, é meu avô, é meu irmão. Então a gente tende a se unir, cumprindo-se o que Jesus dizia: concilia-te primeiro com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao oficial, e o oficial te prenda na prisão, porque não sairás de lá, e quando não pagares o último centavo, e a prisão é exatamente aqui na terra. Muito satisfeita e feliz, ela diz assim: eu quero servir a esse lar. Sei que o lar não é meu, mas eu quero ser a protetora dessa família, dessas criaturas, desses irmãos. E ela se tornou uma benfeitora ali. Quer dizer, um espírito que era uma obsessora, agora passou a ser um espírito protetor. É o objetivo de todos nós. Então, meus amigos, isso aqui é um resumo da história do livro Entre a Terra e o Céu. Procuremos tirar uma lição de tudo isso. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. E que procuremos aproveitar a presente reencarnação, a presente existência nossa, para aprendermos, para estudarmos a doutrina espírita, porque, no nosso entender, é a única doutrina que orienta melhor, explica o porquê da vida, o porquê de tudo aqui na Terra. Muita paz para todos. Joana de Angelis, tua luz é que nos guia e nos conduz pelos caminhos do amor, ternura e sabedoria. Joana de Angelis, teu espírito irradia tanta paz que faz tão bem ao coração. És bondade divina. Nesta casa
gente ora com Jesus Nossa Senhora e com Deus Pai, o Criador. Em sublime pensamento, a voz se entrega ao silêncio, como o vento a sua flor. Somos uma só família, no momento de vigília, nossas mãos em oração. É grandiosa a fé que habita em nossa alma infinita, é prece em forma de canção. É grandiosa a fé que habita em nossa alma infinita, é prece em forma de canção. Joana de Ângelis, tua luz é que nos guia e nos conduz pelos caminhos do amor, ternura e sabedoria. Joana de Ângelis, teu Espírito